Meu amigo, minha amiga, é uma alegria nós estarmos aqui estudando a Palavra de Deus. Mas antes, nós vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai, que tenhamos sabedoria para estudar e aprender, Senhor, como melhor te servir, através da experiência daqueles, Senhor, que viveram no passado, mas também a experiência daqueles que o Senhor requer no futuro. Que a Tua graça esteja com cada um de nós. Pedimos a iluminação do Teu Santo e Bom Espírito em Cristo Jesus. Amém. Queremos estudar acerca dos 144.000 e a tribo de Efraim. No livro do Apocalipse, no capítulo 7, nós encontramos no verso 4. Então ouvi um número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Observe e atente para a tribo de Manassés. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Zacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Outro fato interessante aqui, além de estar a tribo de Manassés, é sem dúvida a ausência da tribo de Dan, uma tribo que se perdeu. Nós não queremos fazer aqui um estudo sobre a tribo de Dan. Certamente você já ouviu algumas mensagens relacionadas com a tribo de Dan, e em outro assunto, quem sabe, a gente possa explorar isso, tá? Em outro momento. Mas o que nós queremos ver aqui é porque não está a tribo de Efraim e nós temos aqui, no lugar de Dan, a tribo de Manassés. E assim nós começamos a visualizar algumas coisas. Qual é o pecado de Dan? Ou melhor agora, no nosso caso aqui, de uma forma mais específica. Porque entra Manassés e não entra Efraim. Qual é o pecado de Efraim? O que Efraim fez de grave que a sua tribo não está entre aqueles que vão estar selados? Quando nós olhamos a questão do selamento, é bom nós entendermos que aqueles que vão estar selados com o selo de Deus vivo, um selo de proteção, para atravessar os momentos finais da história deste mundo, daqueles que serão levados vivos para o céu, os justos vivos. A grande pergunta é: qual é o pecado ou quais os defeitos que nós encontramos na tribo de Efraim que estão aqui como características que estão desqualificando para que possam receber o selo de Deus? Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver o início da história de Efraim. Então nós temos que ver o início e o fim no contexto do Antigo Testamento. O início e o fim da tribo de Efraim no contexto do Antigo Testamento. Quando nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 48, a história de Efraim, o início da história de Efraim, que é bastante interessante, no capítulo 48 do primeiro livro da Palavra de Deus, ali nós vemos que Jacó, o patriarca, com uma visão obscurecida, ele não conseguia enxergar direito, e José então traz os seus dois filhos que vieram do Egito, o mais velho, Manassés, o mais novo, Efraim, e José então coloca os dois filhos diante do avô para que o avô pudesse abençoá-los. Lembrando que o avô não estava enxergando e não estava tendo a sua visão de uma maneira que ele pudesse identificar o mais velho e o mais novo.
Então José coloca os dois filhos diante do avô, de maneira que o avô colocaria a mão direita sobre a cabeça do mais velho, primogênito, que era o normal. O cabeça, o sacerdote, aquele que viria as bênçãos da família, aquele que seria o líder espiritual da família, no caso então Manassés. Então Manassés receberia a mão direita do avô. Por outro lado, a esquerda, obviamente, ficaria sobre o mais novo, sobre Efraim. No entanto, Jacó ele vai cruzar as mãos. E quando Jacó cruza as mãos, ele vai pronunciar as bênçãos, e aí José vai repreender o pai, tentando consertar aquilo que na visão de José era devido ao pai não estar enxergando direito. No verso 17 do capítulo 48 diz que, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, no caso, Manassés. Mas o seu pai vai recusar. No verso 19. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo. Contudo, será grande, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, observe aqui a expressão que o menor teria as bênçãos de Deus, mas, no entanto, o maior, o primogênito, teria as bênçãos de Deus, mas o menor, ou seja, Efraim, ele seria uma multidão de nação. Ou seja, uma multidão de povos. E aqui nós encontramos que as bênçãos de Deus vão recair de uma maneira grandiosa sobre Efraim. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Então, Efraim é uma multidão de nações. Muitos povos. Seria uma tradução mais exata. Outra coisa, seria o maior. Outra coisa, ele estava adiante de Manassés. Quando o povo de Israel sai do Egito depois de 40 anos, atravessando o deserto, e o povo agora entra na terra prometida, uma das maiores tribos que nós encontramos ali, certamente, é a tribo de Efraim, juntamente com a tribo de Manassés. Também podemos colocar as duas tribos. De tão numerosos que eram, eles estão rogando para que possam receber uma parte maior de território, para que pudesse abrigar melhor o grande número de descendentes que possuíam bênçãos na vida da tribo de Efraim. No entanto, é no livro de Oséias que nós encontramos uma descrição do fim da tribo de Efraim. O livro de Oséias é um livro bastante significativo. São apenas 14 capítulos. 14 capítulos descrevendo a trajetória final do povo de Deus. Quando se fala do povo de Deus aqui, nós temos que entender ali 10 tribos que estavam no Reino do Norte, chamado de Israel. E 10 tribos, aliás, 2 tribos que estavam no Reino do Sul, chamado de Judá. Então, o Reino do Norte, as 10 tribos, e Reino do Sul,
duas tribos. Houve uma divisão e 10 tribos seguem em direção ao norte. Oséias, juntamente com Amós, são os dois últimos profetas que vão chamar o povo de Deus a um arrependimento. E logo assim, eles vão para o cativeiro assírio e vão se perder ali, vão misturar ali no cativeiro assírio. Então nós vamos ter esse momento de conceito do livro de Oséias, e assim, uma vez nós temos esse conceito do livro de Oséias, nós conseguimos também agora entender a mensagem de Oséias. E ali no livro de Oséias nós vamos ver a palavra Efraim sendo mencionada 35 vezes nos 14 capítulos. Em algum momento é mencionado Israel, em algum momento é mencionado Efraim. Em algum momento é mencionado Israel e Efraim juntos. O que nós podemos aprender aqui? Tá? Nós podemos aprender que a tribo de Efraim exercia uma liderança, certamente por ser numerosa e por ter, vamos dizer assim, um espírito de liderança e de supremacia sobre os demais. É bom nós visualizarmos aqui que a liderança em si não é pecaminosa. Por exemplo, uma família tem que ter um líder. Tá? Quando isso, certamente, é o marido. Quando nós vamos em direção a uma escola, tem que ter uma liderança. Quando vamos à igreja, tem que ter uma liderança. A questão não é ser líder, mas a questão é como se exerce a liderança. Aos moldes de Deus ou não. E no caso de Efraim, nós podemos perceber isto no contexto bíblico e como que Efraim era visto como líder. Há um texto entre os muitos sobre Efraim no livro de Oséias, entre os 35, que é muito significativo para nós. É o que está em Oséias, capítulo 13 e o verso 1. Vejamos. Oséias, capítulo 13 e o verso 1. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel. A primeira parte do verso de Oséias 13:1, nós temos essa descrição. Podemos traduzir da seguinte maneira, ou ampliar o conceito da seguinte maneira. Quando exercia a sua liderança, Efraim no caso, havia tremor, ou seja, era acatado a sua liderança. Diz que foi exaltado em Israel. Essa palavra exaltado, ela pode ser colocada e traduzida como levantado. Foi elevado em Israel. E dá a ideia também de príncipe, governante, líder. Então, a primeira parte do verso 1 do capítulo 13, nós encontramos a respeito da preeminência, da exaltação de Efraim. Quando nós olhamos o que está no livro de Isaías, Isaías é um profeta que ele vai direcionar palavras para aqueles que estão no Reino do Sul. Oséias, Reino do Norte, Isaías, Reino do Sul. Quando nós encontramos Isaías, capítulo 28, Isaías, capítulo 28, é o único capítulo que retrata sobre o Reino do Norte e fala sobre Efraim. Certamente uma referência aos cabeças, aos príncipes, aos governantes do Reino do Norte. Verso 1. Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertíssimo vale dos vencidos do vinho. Aqui nós temos algumas coisas acerca de Efraim. A coroa, a soberba liderança dos filhos de Efraim.
E quando nós encontramos essa expressão, a soberba coroa, nós podemos dizer que aqui está o orgulho no coração. O orgulho no coração, ele pode estar de várias maneiras. Nós podemos ter o orgulho pelo nosso intelecto, nós podemos ter orgulho pela nossa aparência. É bom lembrar que Satanás, Lúcifer, diz a palavra de Deus que ele se elevou por causa da formosura, ou seja, ele começou a contemplar a si mesmo, admirar a si mesmo, e uma vez admirando a si mesmo, o orgulho começou a entrar no seu coração. Nós podemos ter o orgulho da opinião, nós podemos ter orgulho dos nossos bens, orgulho da nossa família, e algum tipo de orgulho que nós abrigamos em nosso coração. No caso de Efraim, era o desejo de supremacia. Esse orgulho se manifestava com o desejo e com a aspiração de ser o maior e de exercer autoridade com autoritarismo sobre os seus irmãos. E assim, quando nós vemos aqui, Isaías amplia para nós a sentença do ai, do seu lamento fúnebre em direção à soberba coroa dos bêbados de Efraim. E embriaguez aqui não é uma embriaguez de alcoolismo, depois nós vamos entender isso um pouco mais adiante. Diz que no verso 3, a soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Tá? Então, esta embriaguez espiritual dos filhos de Efraim, tá? Então está dizendo aqui que ela será pisada aos pés, então ela cairá por terra. Então veja bem, quando nós encontramos no plano da redenção, na questão da queda do ser humano, ou na queda de um anjo que se rebelou contra Deus. Então a queda começa com a exaltação, e a redenção ela começa com uma humilhação. Tá? Satanás se elevou, se exaltou. No plano de Deus, Cristo é aquele que é igual ao Pai, a expressa imagem do Pai. Diz a palavra de Deus, né, que ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a função de servo, né, e a forma de homens. Então Jesus vem e desce até onde nós estamos. O Verbo se fez carne. Então nós podemos dizer que o Verbo abaixou e habitou entre nós. E quando nós temos a excelência de Cristo como nosso modelo, como nosso substituto, nós temos que ter em vista a grandeza do caráter de Cristo. De Cristo nós podemos dizer que ele nunca usou uma palavra rude. Sempre dizia a verdade, mas sempre a proferia com amor. Cristo sempre teve compaixão no seu coração. Mesmo quando repreendia o pecado, mesmo quando a sua natureza reagia contra a maldade que estava no coração dos seres humanos. Lágrimas de compaixão pelo pecador saíam dos seus lábios. E de Cristo, nós vamos ver sempre as qualidades do caráter divino. Então, Jesus é aquele que nos convida a nós entrarmos na escola. E quando se fala em entrar na escola, eu não sei definir muito bem essa questão de jardim da infância, pré-primário, né, maternalzinho, algumas coisinhas que são hoje no nosso mundo moderno, mas que como crianças nós possamos matricular na escola de Cristo, aprender de Cristo duas lições preciosas. E Jesus vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele tem essas duas especialidades no seu caráter e ele quer que nós desenvolvamos essas duas virtudes. E aí nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega aquilo que é de Cristo, ele toma o que é de Cristo e ele apresenta os encantos de Cristo para a nossa alma. E quando o Espírito Santo apresenta os encantos de Cristo para a nossa alma, vai cativar o nosso ser.
os atrativos de Cristo, a beleza do caráter de Cristo, serão apreciados ao nosso coração pela influência e pelo poder da pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós temos esse aprendizado na vida, e é bom nós termos a visão de que mansidão é a renúncia do eu. E por falar em mansidão, quando nós olhamos para a época de Jesus, nós olhamos tanto os judeus como também para os pagãos, nenhum dos dois grupos tinha a mansidão como uma característica bem vista. Vamos dizer assim, não revidar a ofensa, né? Não, vamos dizer assim, na nossa linguagem bem popular, não dar um troco naquele que nos magoa, naquele que nos ofende, né? Isso não era bem visto, né? E Cristo é aquele que está sofrendo nos momentos finais. A palavra de Deus diz como ovelha, né? E ele foi para o matadouro mudo, ou seja, ele não abriu a sua boca, ele não revidou para o ser humano, ele colocava sempre o seu eu à disposição do Pai. O seu deleite, a sua vontade era fazer a vontade do Pai. Então, pela graça de Deus, nós podemos, a cada dia, aprender na escola de Cristo mansidão. E o Espírito Santo, então, ele se esconde para que nós possamos aprender as lições de Cristo. Ele apresenta Cristo para nós. O Espírito Santo, ele é toda humildade na sua pessoa. Então, quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, quanto mais nós queremos o Espírito Santo, maior é o nosso desejo, maior é a nossa apreciação também por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E mais do que isso, é aquele que quer transmitir para nós os conceitos de mansidão e humildade. São especialidades que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos a tribo de Efraim e o orgulho no coração, esse orgulho no coração de Efraim faz com que, então, não esteja em harmonia com essa mansidão, com essa humildade de Cristo. Então, de Efraim, nós podemos dizer que a tribo de Efraim são aqueles que não entraram na escola de Cristo, que não aprenderam as lições de mansidão e humildade que Jesus quer ensinar. São aqueles que não submeteram o coração à influência do Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse abrandar em nosso coração, né, esse lado áspero, rude, impetuoso que nós temos. Então, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós podemos diferenciar de tudo aquilo que Deus quer que nós estejamos aprendendo na escola do Príncipe das Trevas e assemelhando cada dia mais a pessoa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida e como modelo de nossa vida. Quando nós encontramos essa mansidão e humildade diferenciadas na vida dos efraimitas, nós podemos aqui sumariar, resumir que de Efraim havia uma noda no coração chamada orgulho. E a maneira como eles expressavam orgulho era o desejo de supremacia, de exaltação sobre os seus irmãos. E uma certa feita, os discípulos de Jesus estão caminhando, eles estão discutindo no caminho quem é o maior. Quem é o maior? E aí o que acontece? Jesus vai colocar uma criança e Jesus vai dizer que se não converterdes e tivermos as características de uma criança, tanto eles como nós jamais entraremos no reino de Deus. Então, quando nós encontramos as características que são encontradas numa criança, a simplicidade, o esquecimento de si mesma, uma facilidade, um coração pronto ao perdão, difere do orgulho do coração. E quando nós encontramos, então, na tribo de Efraim, uma característica do orgulho do coração, que não venceram o orgulho, ou que não deixaram que a graça de Deus trabalhasse para que a exaltação, o desejo de supremacia, o desejo de grandeza permanecesse na vida, podemos dizer que se eles não recebem o selo de Deus no final, se estão entre os perdidos no final, é porque
eles optaram em assemelhar mais ao príncipe das trevas. Mas há uma outra parte aqui do verso, no capítulo 13, que nós agora precisamos concluir e completar. Foi dito, inicialmente, através da palavra de Deus, que quando Efraim falava, havia tremor. E diz que ele foi exaltado em Israel. Mas diz o restante do texto, no capítulo 13, que ali está o desfecho final de Efraim, além daquilo que nós chamamos a mancha no seu coração. A parte final do capítulo 13, verso 1 diz: mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Então veja aqui, ele se fez culpado no tocante a Baal e respondeu, e morreu. Aqui nós podemos, nessa expressão, morreu, e o pecado agora, que é descrito aqui, é adoração a Baal. Ele se fez culpado e morreu. Ele deixa de fazer parte da agenda de Deus. Ele deixa de fazer parte dos propósitos de Deus. E agora, quando nós vamos em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 7, melhor dizendo, dos versos 9, dos versos 4 até os versos 8, melhor dizendo, nós encontramos que ali não está Efraim, ali está Manassés, aquele que era o mais velho, mas que, no entanto, a mão direita do avô recaiu sobre o mais novo, Efraim. Manassés está agora no final, é a tribo dos salvos, dos selados, mas nós não encontramos a tribo de Efraim. A grande pergunta é, aonde então está a tribo de Efraim no momento final? Quando se fala da tribo de Efraim, nós temos que ter aqui agora em vista que um grupo vai estar com o selo do Deus vivo, e o grupo que vai estar com o selo do Deus vivo são chamados de 144 mil selados, são aqueles que vão adentrar o tempo de angústia, vão atravessar o tempo mais tenebroso da história desse mundo e vão ser levados vivos para os céus. Então, são selados para que tenham a proteção de Deus no tempo de angústia e serão os justos vivos que estarão levados como Elias foi para o céu sem ver a morte. A grande colocação aqui, e a tribo de Efraim? O que ela representa no momento final? Daqueles que pertencem ao povo de Deus, mas que não estarão com o selo do Deus vivo. Ora, se Efraim não está com o selo do Deus vivo, Efraim está com o sinal, com o selo da besta e a sua imagem. E quando se fala do selo da besta e da sua imagem, nós temos aqui um falso sábado. Estarão com o primeiro dia da semana, a marca da besta. E é interessante que a palavra de Deus não diz na selo da besta, o sinal da besta, na fronte ou na mão direita. Não é isso que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz é o sinal na fronte ou na mão direita. Isso é significativo. Significa que um grupo vai estar reconhecendo a supremacia, a soberania da besta e aceitando de bom grado o que a besta coloca. Convicção intelectual, convicção moral. E um outro grupo estará, por uma questão falta de fé, falta de forças espirituais, que não buscaram a graça de Cristo no momento final, não usufruíram do poder santificador de Cristo na vida, estarão cedendo para a besta, a mão direita, pela luta pela sobrevivência, no desejo de permanecerem vivos, de uma falsa, vamos dizer assim, visão na vida, vão estar ao lado da besta, mesmo não reconhecendo a soberania da besta. Mas, de todo jeito, estarão selados com o selo da besta.
Então, Efraim representa aqueles que no momento final vão estar do outro lado. Professaram a verdade, ensinaram a verdade, creram na verdade, mas que na hora do momento final, na hora da crise, na hora da perseguição, na hora da imposição da besta, vão estar do outro lado. Comentando Oséias 13:1, nós temos uma descrição no livro Conselho sobre Educação. E ele diz que orgulho de coração será a causa de muitos falharem onde poderiam ter tido êxito. A humildade precede a honra, e melhor é o paciente do que o arrogante. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado tocante a Baal e morreu. Observe agora o que ela vai dizer. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Expressão do juízo investigativo, tá? É no juízo investigativo que Deus vai avaliar os chamados. Muitos são chamados, muitos aceitam o convite. Agora, os escolhidos, os eleitos, são aqueles que passam por uma seleção. O juízo investigativo. E essa seleção é em vista daqueles que se apoderam da graça perdoadora de Cristo e também do fruto dessa graça, que é a santificação. Ele diz que muitos ouvem o convite de misericórdia, são testados e provados, mas poucos são selados com o seu Deus vivo. Poucos se mostrarão humildes como uma criança para que possam entrar no reino dos céus. De Efraim nós podemos dizer que só tinha gente adulta, não tinha crianças. Não humilharam o seu coração, não se tornaram como crianças, não experimentaram a genuína conversão. Deixaram que as manchas, ou de uma forma bem específica, a mancha do orgulho, se alojasse no coração. O orgulho, além de ser uma característica, um atributo do príncipe das trevas, tem outro ponto. O orgulho, ele obscurece o entendimento. As vias perceptivas são bloqueadas. E o discernimento espiritual não acontece com alguém que tem orgulho no coração. Isso começou no céu, com um príncipe e os seus anjos, que cederam ao seu lado. E também acontece na nossa vida. Então, quando nós abrigamos o orgulho, nós não conseguimos ter uma inteligência espiritual. E aí, sem a presença do Espírito Santo no coração, quando vier as imposições da besta, para aqueles que são orgulhosos de coração, para aqueles que não se tornaram humildes, para aqueles que não tiveram as características de Cristo, vão ver as coisas que o mundo vai se apresentar de uma maneira quase igual como o mundo vê. Ou seja, não terão discernimento espiritual para entender os passos e os caminhos que a besta e a sua imagem impõem sobre a humanidade, sobre nós. O resultado? Muitos que conheciam a verdade vão estar do outro lado. Efraim representa aqueles que vão estar fora do propósito de Deus no momento final e do lado da besta. Não vai ter um grupo neutro aqui não. O sinal do selo do Deus vivo ou o sinal da besta. E quando nós encontramos isto, e quando nós encontramos essa expressão que nós acabamos aqui de ler no Conselho sobre Educação, que poucos serão selados com o selo do Deus vivo, é que poucos estarão dispostos a submeter à graça de Deus. Poucos estarão dispostos a ceder o coração para Deus. Poucos estarão dispostos a entrar na escola de Cristo, aprender mansidão, aprender humildade, abaixar. Poucos experimentarão o poder convertedor de Deus, com as características das crianças sendo alojadas em nosso ser.
E a graça da mansidão de Cristo, que Cristo quer ver no nosso caráter humano, poucos estarão dispostos a entrar por essa escola, de ceder o seu eu. Queridos amigos, queridos irmãos, aqui nós temos uma consideração final. Efraim está fora, a tribo de Efraim está fora, porque a nora do coração é o orgulho, o desejo de supremacia, o desejo de estar sobre os outros, o desejo da opinião prevalecer, o desejo da vontade prevalecer sobre os demais. E Efraim está fora porque ele vai estar adorando a Baal. Baal é descrito no livro O Grande Conflito, você pode ver isso também em outros dicionários bíblicos, mas no livro O Grande Conflito nós encontramos que é o Deus Sol. A imposição no domingo final é a mesma idolatria que é colocada no Antigo Testamento. Há uma divindade pagã. No Novo Testamento, esta divindade pagã chamada Baal, ela recebe uma roupagem nova. O primeiro dia da semana, a besta coloca esse primeiro dia junto com Satanás, ou melhor, Satanás usa a besta, para que esse dia seja um dia de uma falsa instituição que Deus não criou, um falso sábado, um falso tipo de adoração. Então, quem estiver adorando ou reconhecendo a supremacia do domingo, quer na fronte ou na mão direita, estará adorando a Baal do mesmo jeito que a tribo de Efraim estava adorando no passado. E aí diz a palavra de Deus que Efraim se fez culpado, adorou a Baal e morreu. Há um outro texto no livro de Oséias, capítulo 4, verso 17, que diz que Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Eu fico olhando que para Efraim do passado e para Efraim do futuro, para o nosso futuro, o nosso presente também, tá? É bom nós entendermos que se no passado o orgulho estava no coração, se o ídolo estava no coração, se havia uma falsa adoração no coração, também no futuro, um ídolo que vem externo, uma imposição que vem de uma forma externa, de um outro ídolo chamado domingo, não vai conflitar com o ídolo do coração. As duas coisas, elas se harmonizam. Tá? E então, nesse sentido, muitos vão reconhecer a besta, mesmo, quem sabe, em algum momento da vida, creu e ensinou que a besta é um sistema contrário a Deus, é um sistema fora do plano de Deus. O orgulho do coração faz isso. Que nós possamos, então, aprender aqui uma lição. A nossa dependência da graça de Cristo. A nossa dependência de entrarmos na escola de Cristo. A nossa submissão ao poder santificador da palavra. A nossa submissão ao poder do Espírito Santo. Então, que Deus, pela sua graça, pelo seu poder, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, nós possamos dizer: Senhor, queremos a Tua mansidão, queremos a Tua humildade, Senhor. Ensina-nos a ser humildes. Ensina-nos, Senhor, para que nós não tenhamos nenhum desejo de macio no nosso coração. Tire de nós, Senhor, qualquer aspiração que não seja uma aspiração que se harmonize com a Tua vontade. Aliás, a maior ambição que nós precisamos ter é uma ambição de assemelharmos a Cristo Jesus, olhando constantemente para Jesus, admirando a sua pessoa, pedindo o batismo do Espírito Santo, pedindo a obra do Espírito Santo, para que ela esteja em nosso coração e possamos olhar para Jesus como aquele que é manso e humilde de coração. Tire de nós, Senhor, o orgulho, tire de nós a vaidade, tire de nós a presunção. Senhor, ajude-nos para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa encher o santuário da nossa alma com a beleza do Teu caráter,
a beleza da tua luz, a beleza de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe. Amém? Bondoso Pai, que a tua graça nos conduza sempre em paz. Em Cristo Jesus. Amém.